Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é uma questão do PISM 3, uma questão aberta de 2012. Apesar de ser uma questão antiga, ela é uma questão muito legal. Ela trabalha com a gente aí oxirredução, corrosão, fenômenos, para você decidir se são espontâneos ou não. É um tema muito presente na prova do PISM 3 e se você vai fazer prova daí do Enem, se você vai fazer a SpaceX, oxirredução, os fenômenos que envolvem ela, pode ser pilha, eletrólise e até mesmo a corrosão, são temas muito presentes. Então, por mais que não seja o perfil de questão que você vai encontrar, ela é aberta, você não encontra esse perfil, vale muito a pena. Eu tenho certeza que se você tentar fazer essa questão, você acompanhar essa resolução, ela vai te ajudar muito a compreender um pouco mais da matéria e te preparar aí para o seu processo seletivo. No caso do PISM, questões de oxirredução estão sempre presentes aí no PISM 3, envolvendo esses conceitos. Beleza? Então já sabe, é química, vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, pessoal, essa questãozinha 2 aí, uma questão, aberta. Ela fala assim: um aluno fez experimentos eletroquímicos com placas de cobre e soluções ácidas e salinas. No primeiro experimento, a placa de cobre foi mergulhada em uma solução de ácido clorídrico, então pH igual a 1. No segundo experimento, outra placa de cobre foi mergulhada em uma solução de nitrato de prata. Com base nos valores de potencial apresentados abaixo, responda aos itens A, B, C e D. Então ele deu para a gente, forneceu aí os valores. Já dá uma olhadinha, confere. É sempre a espécie positiva ganhando elétrons e se tornando neutro, zero. Então todos os potenciais que você está recebendo aqui, de fato, são potenciais de redução. É isso que a gente está observando, já é um primeiro ponto importante para a gente não cair em nenhuma pegadinha. São todos potenciais padrões aí no caso de redução. Já te lembro de uma vez, que o metal com carga zero ele é sólido e depois que ele perde os elétrons, ficam íons aqui, eles vão para o estado aquoso. Isso é um ponto importante para a gente entender o que o exercício vai estar perguntando. Letra A. Ocorreu alguma reação no primeiro experimento? Explique. Então, qual é o nosso primeiro experimento? No primeiro experimento, a placa de cobre foi mergulhada em uma solução de ácido clorídrico. Bom, então nós temos os potenciais de redução. Quem vai dizer para a gente o que está acontecendo são esses potenciais. O potencial de redução do cobre, você já está observando aqui. A gente tem o cobre 2+, ele tem um potencial de redução de mais 0,34. E eu preciso comparar esse potencial com o potencial da solução do ácido clorídrico para poder ver se vai acontecer alguma coisa. O que acontece já de cara com os alunos quando eles vão olhar essa questão é que eles ficam um pouco perdidos, Por que eu não tenho, entre aspas, aí, direto o ácido clorídrico, Eu não vejo o cloreto, porque quando a gente fala de ácido clorídrico, o que vem na sua cabeça é o HCl. Então ele deveria separar em H+, mais o Cl-. E eu não encontro nenhuma equação que tenha o cloreto. Mas o ponto é, o ácido clorídrico é um ácido forte, ele vai estar liberando para a gente H+. E o H+, ele está aqui, o H+, ganhando elétrons, formando hidrogênio. Então, a equação que vai estar representando para a gente o que temos do ácido clorídrico é exatamente essa equação aqui. Ela quem vai representar o meio ácido para a gente. Está visível o H+, ganhando elétrons, produzindo H2. Mas a ausência do cloreto costuma causar muita dúvida. As pessoas ficam procurando aonde está o ácido clorídrico. Vê o ácido ali, mas fica inseguro de assumir se aquele ali é o do ácido clorídrico. É o H+, é ele que a gente vai utilizar como nosso eletrodo padrão, a fonte de hidrogênios, e o seu potencial é zero. Isso acontece em outros exercícios que vieram a aparecer no PISM. Então, apesar dessa questãozinha ser relativamente antiga, ela é de 2012, esse perfil de análise ele já se repetiu no PISM em outras questões e ele se repete em outros vestibulares, em outros momentos.
Então, essa é a primeira dica que a gente tem aqui para poder observar. Ok. E aí ele pergunta, ocorreu alguma reação no primeiro experimento? Explique. Pessoal, a ideia que ele está querendo passar para a gente aqui é a seguinte, né? Letra A. Ele está perguntando, então ele tem um recipiente. Nesse recipiente, ele vai ter uma solução ácida, H+, na qual ele vai mergulhar uma plaquinha de cobre. Então ele vai vir aqui e vai mergulhar uma plaquinha de cobre nesse recipiente. Quando ele te pergunta se vai acontecer alguma coisa com a plaquinha de cobre, é porque a plaquinha de cobre ela é sólida. O que você tem, ó, olha só, é o cobre zero que você tem. O que pode acontecer com ele? O cobre zero pode reduzir? Dificilmente você vai ter cobre aí, né, com cargas negativas. Não é o perfil, não é um elemento eletronegativo. Então, né, o cobre com reduzir para ganhar mais elétrons não é viável e nem tem potencial de redução para você analisar. Não é cobre ganhando mais elétrons, passando a cobre menos. Então, não é isso que a gente pode trabalhar com essa ideia. Agora, se reduzir está fora de cogitação, o cobre poderia oxidar? Então esse é o ponto. Exercícios que envolvem você colocar plaquinhas, substâncias, né, metálicas, né, barrinhas, em soluções ácidas ou de outros elementos, ele está querendo ver com você, o ponto é saber o seguinte, esse metal ele vai sofrer oxidação? Ele vai sofrer corrosão? É em torno disso que a questão trabalha. O fenômeno, a reação que ele quer discutir com você se ocorre é que se você colocar essa plaquinha de cobre em contato com o ácido e esperar um tempo, será que nós observaremos algo desse tipo? Ó? O hidrogênio, o H+, perdão, se ele reduzir, ele vai se transformar em H2. Então, teríamos liberação de gases. E o cobre, aqui ainda seria solução de H+, e a plaquinha do cobre deveria oxidar. Reduzir a gente já viu que não é possível, não faz sentido, e a plaquinha de cobre deveria oxidar. E o que significa a plaquinha de cobre oxidar? Significa perder massa. Então, quando ele te pergunta se está acontecendo alguma coisa, ele quer saber o seguinte, se nós colocarmos o cobre em ácido, ele vai sofrer uma oxidação. Quem sofre oxidação sofre corrosão. Enquanto isso, será que o meu ácido sofreria uma redução? Então, o meu ácido sofreria uma redução e aí eu teria liberação dessas moléculas aí de H2, gás. Então é isso que ele quer analisar com você. Esse é o tipo de exercício. Se eu colocar uma plaquinha sólida numa outra solução, nesse caso ácida, essa plaquinha ela vai sofrer uma corrosão? Ela vai ser oxidada? Ela vai perder massa? Por quê? Reduzir ela não vai, não no processo espontâneo, não tem o gerador aqui. Estou falando de um processo espontâneo, estou falando de pilha. Então, nesse caso, a redução do cobre não faz o menor sentido também, a cobre menos. Então não faz essa análise, a gente quer saber se ele vai oxidar. Ok, então esse é o problema. Eu acho que essa visualização é que torna difícil essa parte do exercício para a maioria das pessoas. Então eu espero ter te passado a ideia do que ele quer saber se isso ocorre. Isso aqui ocorre? E aí como é que a gente faz esse tipo de análise? Toda vez que a gente tiver aqui analisar esse perfil de questão, você vai ter que comparar os potenciais. Potencial de redução do cobre com o potencial de redução do H+. Esse potencial de redução, o pessoal não está te falando, é o potencial de redução. Ele te dá a tendência com que esse elemento, esse íon, vai ganhar o elétron. Então, se a gente fosse simplificar, né, e fazer uma analogia, para tentar facilitar um pouco a sua compreensão, você poderia pensar o seguinte, você tem cobre, você tem o hidrogênio, e eles vão estar disputando elétrons. Aquele que tiver o maior potencial de redução, ele fica com o elétron, então ele sofre redução. Consequentemente,
o outro teria que sofrer oxidação. Então, quando a gente confere, você vê que o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do hidrogênio, né, do meu íon H+. O que isso significa? O cobre vai perder elétrons para o hidrogênio? Não, não vai, porque o potencial de redução dele é maior. Então, a minha plaquinha de cobre vai perder elétrons? Não. Ela vai sofrer oxidação? Não. Ela vai sofrer corrosão? Não. Então, quando eu colocar a minha plaquinha de cobre na solução e eu esperar um tempo, isso aqui não vai acontecer. Eu não vou observar esse perfil, eu não vou observar a plaquinha de cobre oxidando, e não vou observar o H+ ganhando elétrons e sofrendo redução. Então, não ocorre esse tipo de reação. E como o cobre não vai perder elétrons, o H+ não ganha elétrons. Então, eu não tenho oxidação, não tenho redução. Ocorre alguma reação no primeiro experimento? Não. Por quê? Aí a justificativa, né, eu tomei um tempo muito grande, falei muito, para tentar te mostrar o que o exercício quer, para tentar te explicar. Mas as respostas, elas são diretas, né? Você não pode colocar qualquer coisa de qualquer jeito, mas você também não precisa escrever uma redação. Seja sucinto e direto ao ponto. Ocorre alguma reação? Não. Por quê? Aí você vai justificar. Porque o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do hidrogênio. Logo, o cobre não sofre oxidação, não sofre corrosão. Então, não temos uma reação química nesse procedimento. Beleza, pessoal? Então, tá aí a justificativa da letra A, o que o exercício queria saber de você e como você faz esse tipo de análise de reações de oxirredução. Vamos à letra B. A letra B diz assim, ó, identifique os agentes redutor e oxidante no segundo experimento. No segundo experimento, o que nós temos? Ó, vamos ver aqui. No segundo experimento, outra placa de cobre foi mergulhada em uma solução de nitrato de prata. Então, agora estamos comparando o nitrato de prata, que você observa, né? Não tem o íon nitrato aqui, eu tenho a prata, então é dele que eu estou falando, com o cobre. Ok? Qual é a ideia do exercício? É a mesma, pessoal. Eu vou ter um recipiente. Esse recipiente ele vai estar repleto de íons prata mais, e eu vou mergulhar aqui dentro a minha plaquinha de cobre. Quando eu mergulhar essa plaquinha de cobre, o que nós teremos, né? Vai acontecer alguma coisa? Indique o agente redutor e o agente oxidante no segundo experimento. Então, a pergunta mudou um pouco, mas aí ele quer saber o que vai, né, quem são os agentes oxidantes e redutores. Então, já está te dando uma dica. Vai acontecer uma reação, porque se você tem agente oxidante e agente redutor, você tem espécies trocando elétrons. Então, temos uma reação de oxirredução. Ele já te deu essa dica. Tanto que ele já está te pedindo direto quem é. Diferente da letra A, que ele estava te perguntando existe ou não, ele já está indo direto falar para você que há uma reação. Ele quer que você indique agente oxidante e agente redutor. Vamos olhar os potenciais. O potencial de redução da prata é mais 0,80 e o do cobre mais 0,34. Então, para decidir isso, eu preciso olhar quem tem o maior potencial. Quem tiver o maior potencial de redução, reduz, consequentemente a outra espécie tende a oxidar. Por quê? Porque eu preciso montar as semi-reações para poder ter a minha reação global e identificar quem é agente oxidante e agente redutor. Mas, Arthur, eu tenho dificuldade com isso, né? Eu fico me perdendo muito nesse lance de agente redutor, agente oxidante. Então, fiz essa volta rapidinho aqui no conceito para poder te ajudar. Oxidação, pessoal, são fenômenos em que nós temos perda de elétrons. O elétron tem carga negativa. Toda vez que esse elemento perde carga negativa, o ON-NOx dele aumenta, a carga dele sobe. Por quê? Porque o nosso átomo ele tem prótons, os nêutrons, mas aí não tem carga, os prótons e os elétrons. Toda vez que ele perde elétrons, o número de prótons permanece. Então, ele tem, vamos pegar o caso do carbono aqui, não é? Só para exemplificar. 6 prótons, 6 elétrons, 6 cargas positivas, 6 cargas negativas. Se ele perde uma carga negativa, o que a gente tem? Mais 6
com menos 5. Quando você somar, você vai ver que o seu átomo tem uma carga de mais 1. Não porque ele ganhou um próton, sim porque ele perdeu um elétron. Então, perder elétrons, que é a oxidação, representa para a gente exatamente um aumento no seu NOx. E a pessoa, né, o elemento aí no caso, que perdeu elétrons, que sofreu oxidação, ela é um agente redutor. Ok, mas por que é chamado de agente redutor? Dá a impressão que é trocado, né? Quem sofre oxidação perde elétrons é chamado de agente redutor. Não é trocado, pessoal. É porque o agente redutor é um agente causador de uma redução. Não existe oxidação sem redução. Não existe. Sempre que tiver um, tem que ter um outro. Se alguém perdeu o elétron, alguém tem que ganhar. Então, se um elemento ele perde o elétron dele, automaticamente ele vai estar forçando alguém a pegar aquele elétron. Então, para que esse elemento sofra oxidação, ele é um causador de uma redução. Por isso que dá a impressão que é trocado, mas não é. Oxidação, quem sofre oxidação é o agente causador de uma redução. E como não existe um sem o outro, o elemento que sofre redução é o elemento que ganha elétrons. Ganhou carga negativa, o NOx diminui. Só que, para ele ganhar elétrons, tem que vir de alguém. Então, para ele ganhar o elétron, ele tem que forçar alguém a perder. Para ele ganhar o elétron, ele tem que causar uma oxidação. Por isso que quem sofre redução é o agente oxidante. Toma cuidado, que é muito comum não aparecer as palavras agente. Aparece redutor e aparece oxidante. Redutor não é quem sofre redução. Redutor é o agente redutor. Então é quem sofreu oxidação. Toma cuidado aí para você não se embolar com essas palavrinhas nas questões mais para frente. Beleza? Espero ter te ajudado com essa pequena revisão. E vamos então retornar à nossa questão. Ele pergunta quem é agente oxidante e agente redutor no segundo experimento. A gente estava exatamente discutindo o que estaria acontecendo. A gente está olhando os potenciais de redução. Estamos vendo que a prata tem maior potencial de redução do que o cobre. O que isso significa? A prata vai reduzir. Então o cobre vai ter que fazer o quê? Oxidar. Quem tem maior potencial de redução, reduz. Quem tem o menor vai ter que oxidar. Então aqui, pessoal, nós teríamos uma semi-reação de redução, que é exatamente a reação da prata. E eu não vou mexer nela, a gente já identificou por quê. Ela tem maior potencial de redução do que o cobre. Então eu vou mantê-la aqui. Sólido. Agora, já o cobre, eu vou ter que inverter, porque tem menor potencial de redução. Então, eu tenho o cobre 0, passando a cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons. Ok? Para que eu possa obter agente oxidante e agente redutor, eu preciso da minha equação global para a gente poder analisar esse sistema aí. Detalhe, eu só posso somar as semi-reações se o número de elétrons liberados na oxidação for o mesmo do consumido na reação, na redução. Não posso somar e na minha equação global ter elétrons ao final do processo. Então, para isso, eu preciso ajustar o número de elétrons. Nesse caso, eu preciso multiplicar essa equação por 2. Quando eu multiplicar essa equação por 2, eu vou ter 2 prata a mais. Vou ter não 1 elétron, mas sim 2 e 2 pratas, 0. Ok, vamos à nossa equação final, a nossa equação aqui global. Ele não pediu para fazer por esse caminho, né? Ele está te fazendo uma pergunta que você já conseguiria responder direto olhando aqui. Você vai ver que esse cara está reduzindo, então ele é o agente oxidante. Você vai ver que esse está oxidando, ele é o agente redutor. Já dava para fazer direto. Eu estou esticando a questão com você para que você possa visualizar melhor e compreender o que está acontecendo. Porque se fosse só colocar o gabarito, tem no site do PISM, você lê lá e pronto. Eu quero ir além, eu quero te mostrar mais, quero que você compreenda o que está sendo feito. Então aqui nós teremos o quê? 2 prata mais aquoso,
mais, né? Aí eu estou somando. Os elétrons eu posso cortar, 2 e 2. E aí eu coloco tudo que está antes da seta, cobre 0 sólido, produzindo 2 pratas sólido, mais cobre 2 mais aquoso. Ok, pessoal? Então agora vamos analisar esses nossos fenômenos de oxidação e de redução. O que eu estou observando? Eu estou observando que a prata está saindo de uma carga de mais 1 e indo para uma carga de 0. O que aconteceu com o NOx dela? Diminuiu. Então ela sofreu o quê? Redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Então, agente oxidante, prata mais. Ele é o nosso agente oxidante. Tenho que achar agora o agente redutor, que é quem sofreu oxidação. O cobre saiu de um NOx 0 e está indo para um NOx de mais 2. O NOx dele aumentou. O NOx dele aumentou é porque ele sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é o nosso agente redutor. O agente redutor, então, cobre 0 sólido. Tá ali. É esse aí que você responderia, né? A plaquinha, o cobre 0 sólido. Arthur, o que está acontecendo no meu sistema, então? Então, no seu sistema, cara, o que está acontecendo é isso aqui, ó. À medida que o tempo está passando, o seu recipiente que tem nitrato de prata, você vai observar que quando você tiver a sua plaquinha de cobre, vai estar havendo na sua plaquinha de cobre a deposição da prata. A prata, né, não tem como escrever de branco ali, eu vou deixar de azulzinho mesmo. A prata vai estar se depositando sobre a sua plaquinha. Aí por quê? Porque ela está reduzindo, saindo de um íon aquoso e indo para o estado sólido. Então, os íons de prata a mais que estavam aqui, eles vão reduzindo e vão depositando sobre a sua plaquinha. Então, eu fui muito além do que a questão pediu, você já poderia resolver direto olhando os potenciais. Se você sabe que a prata reduz, então esse cara é o agente oxidante. Se você sabe que esse aqui tem que oxidar, então ele é o agente redutor, matou a questão. Pronto. Eu fui além para a gente poder compreender o exercício melhor, uma questão aberta. É bom a gente discutir e aprofundar os conceitos, para você poder ter uma visão geral do que o exercício quer com você. Beleza? Letra C. Calcule a DDP do processo caso a placa de cobre seja trocada por uma placa de zinco no primeiro experimento. Então, o nosso primeiro experimento, lembra, não era? Era o ácido com o cobre, agora é o ácido com o zinco. O que você está observando, pessoal? O potencial de redução do ácido é maior do que o potencial de redução do zinco. Então, quando você colocar a plaquinha de zinco na solução, o zinco vai sofrer oxidação. Então, diferente do que aconteceu na letra a plaquinha de zinco sofre oxidação. Por quê? Porque o potencial de redução dela é menor. Se o potencial de redução dela é menor, ela vai ter que oxidar e aí vai sofrer corrosão, vai ter perda de massa. Consequentemente, a gente teria um processo espontâneo em que a plaquinha de zinco seria corroída. Então, eu vou fazer aqui no cantinho e vou deixar o outro espaço para fazer a D aqui, se for necessário, um espaço maior. Letra C, como é que eu calculo o ΔE? Um dos caminhos, pessoal, tem jeitos diferentes, né? Livros, professores trabalham de maneiras diferentes. Eu gosto de trabalhar o seguinte, sabendo que é um processo espontâneo, você já viu pelos potenciais de redução, não existe fonte externa, não estamos falando de um exercício de eletrólise aqui. Então, sabendo que é um processo espontâneo, vendo que o potencial de redução do ácido é maior do que o do zinco, a gente já sabe que o zinco oxida e que o meu ácido vai ter que reduzir. Então, tendo essa certeza de um processo espontâneo, eu posso fazer que a DDP, que é o meu ΔE, ela é o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Como eu disse, tem jeitos diferentes de fazer. Eu gosto desse porque a partir do momento que você sabe que é espontâneo, você não precisa se preocupar com inverter sinal, com inverter equação, nada disso. Só você pegar os valores, substituir e fazer conta. Quem é
o seu potencial de redução maior é o do hidrogênio, 0,00 volts, menos o potencial menor, que é o do zinco, 0,076 volts. Então, quando você calcular isso aqui, você vai achar mais 0,76 volts. Então, processo de fato espontâneo, ΔE é maior do que 0. Morreu a nota, só isso que ele te pediu na letra C. Então, se você gosta de fazer por outros caminhos, aprendeu de outra forma, tá tudo bem. Eu só tenho a preferência por esse aqui. Tendo a certeza que é um processo espontâneo, você pode fazer, que fica tranquilo. E depois a letra D. A letra D ele pergunta para a gente o seguinte: se a placa de cobre for trocada por uma placa de ouro, o que aconteceria no segundo experimento? Então, agora, a situação que nós temos é a seguinte. Letra D. Eu tenho o meu recipiente com o nitrato de prata. Então, está aqui a prata aquosa. E agora eu vou mergulhar uma plaquinha de ouro aqui dentro. Então eu tenho a minha plaquinha de ouro na solução de nitrato de prata. E ele quer saber o que vai acontecer nesse experimento. Bom, comparar então o potencial de redução do ouro com o potencial de redução da prata. O que nós observamos, pessoal? Observamos que o potencial de redução do ouro é maior do que o da prata. Então, o ouro tende a reduzir e não tende a oxidar frente à prata. Ou seja, quando a plaquinha de ouro estiver na solução de nitrato de prata, o ouro não perde elétrons, porque o potencial de redução dele é maior. Então, à medida que o tempo passar, nada vai acontecer. Eu vou voltar aqui rapidinho no exemplo da prata, exemplo da letra B. Como o potencial do cobre era menor do que o da prata, a prata iria reduzir. Então a prata tirou elétrons do cobre, o cobre oxidou. Só que agora eu estou olhando o ouro. O ouro ele tem um potencial de redução maior. Então o ouro não vai perder elétrons para a prata. Então o ouro não sofre oxidação, não sofre corrosão, não perde massa. Como o ouro não perde elétrons, a prata também não ganha. Então a prata não sofre redução, não acontece nada nesse experimento. Arthur, como é que eu vou justificar isso? Você vai colocar lá para ele. Se a plaquinha de cobre for trocada por uma placa de ouro, o que ocorreria no segundo experimento? Você vai colocar: não ocorreria reação, pois o potencial de redução do ouro é superior ao potencial de redução da prata. Logo, este não sofreria uma oxidação. Isso aí é uma possibilidade de resposta, né? O gabarito comentado se encontra também na internet, mas essa é a justificativa. Beleza, pessoal? Então espero ter ajudado a comentar essa questão aberta. Talvez tenha ficado um pouco longo o vídeo, mas é porque eu não quis simplesmente te dar o gabarito. Eu quis tentar te passar um pouquinho da interpretação, que eu acho que é extremamente importante, porque esses exemplos, né, de eletroquímica, de corrosão, eles são presentes, muito presentes nas questões do PISM, são presentes também em questões do Enem. Eletroquímica é um tema que os vestibulares, de maneira geral, gostam bastante. Então fica aí. Curte esse vídeo se você achou legal, comenta, encaminha para quem vai estar podendo fazer um vestibular aí, o PISM-3 ou o Enem. É um tema muito recorrente, apesar de ser a questãozinha um pouco antiga. Beleza, galera? Me segue no Instagram, lá eu faço um trabalho paralelo de mapas mentais, um trabalho muito legal, dando resumão aí de vários temas para tentar continuar ajudando vocês. É um projetinho paralelo. O Instagram vai depender de como eu for editar esse vídeo aí, eu vou ver aonde fica melhor colocar o símbolo dele. Peço que você siga lá, faça download dos mapas mentais e qualquer coisa que você precisar pode me mandar um direct que eu vou estar sempre respondendo, porque a ideia desses dois projetos é ajudar você nos seus estudos. Galera, muito obrigado pela atenção, abraço, valeu!